Olá, amigas e amigos. Encerrando a quinta parte das gravações sobre a morte e a consciência e a imortalidade da consciência, o nosso querido Wagner agora vai falar de 3 assuntos extraordinários, excelentes. O primeiro, nós vamos responder a um e-mail do Roger, né, que fala das religiões e do que está acontecendo com as migrações, com esses grandes movimentos de seres humanos, né, que estão criando, às vezes, desequilíbrio dentro das nações. Também por causa de diferenças religiosas que não deveriam existir. Espiritualidade é universal e não deveria ter, não deveria existir nenhum tipo de guerra, de mau uso da religião. Em seguida, vamos tratar sobre um assunto maravilhoso, que é a Bíblia. Um trecho da Bíblia que a gente vai analisar e um trecho do Bhagavad Gita. Exatamente. Essa Bíblia é extraordinária. Isso aqui vai ser muito legal falar. Ele vai desvelar, vai contar o que exatamente ela tem dentro, e eu fiquei entusiasmado, porque... O Sérgio está curioso. Sim, não, é maravilhoso ver pessoas de diferentes credos que se reúnem para fazer algo sensacional e único. Isso. É algo que o universo deve ter dado uma conspiração daquela, né, para juntar todo mundo numa boa. Bom, vamos lá então, gente. Hoje é a quinta parte desse tema imortalidade da consciência, que poderia ter 1000 partes e jamais esgotaria o tema, porque é um tema muito vasto, todo mundo tem curiosidade. E hoje a gente vai concluir esse assunto para também não ficar preso só numa coisa e a gente desdobrando outros temas. A gente tem vários temas para abrir, como obsessão e desobsessão espiritual. Um tema também, que seria até correlacionado com esses programas, Jefferson, experiências de quase morte. A gente poderia tirar 1 ou 2 programas para falar disso também, e tantos outros temas, né? Karma, regressão de memória e outras coisas que a gente pode falar. Gente, um internauta mandou um e-mail para nós, o Roger, e ele está questionando sobre a questão das grandes migrações, principalmente agora olhando a Europa, recebendo refugiados aí da África e do mundo árabe, né, da Síria, com toda essa guerra, a confusão que isso acaba acarretando, que é o choque de culturas diferentes. E o que nós sabemos? O valor que é vigente numa cultura pode não ter valorização nenhuma em outra cultura com valores diferentes. Então isso gera conflito. Agora, o planeta tem atualmente 7 bilhões de pessoas encaixadas. São todos espíritos, eu, vocês, todo mundo encaixados aqui. E se nós não arranjarmos um jeito de conviver pacífico, respeitando as diferenças, né, culturais, e o jeito do outro, e a opinião do outro, mesmo que diferente, vai ter sempre guerra aqui na Terra. Uma das causas de guerra é isso, Sérgio, né, incompatibilidade de opinião, de religião, de cultura. Vocês sabem, política, futebol, religião, isso aí dá pano para muita briga, e principalmente na questão da religião não deveria ser assim, né? Então, se a gente reconhecesse que há um todo que está em tudo, chame do jeito que você quiser, Brahman, Alá, Deus, Tupi, Jeová, Mãe Divina, Zambi, Papai do Céu, Mamãe Divina, não importa. Se a gente tivesse essa noção do mesmo todo que está em tudo, perceberíamos que o outro ser humano também tem o mesmo Deus dentro dele, mesmo que ele possa ver isso com parâmetros diferentes da gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A humanidade está passando uma etapa kármica em relação a isso também. Isso é natural. A Europa, o continente rico, sabe, com continentes próximos como o africano e o Oriente Médio ali pertinho, regiões próximas, não tem como você ter uma ilha de prosperidade que é a Europa e miséria rodando em regiões próximas. Então, isso é uma coisa que já poderia ter acontecido, na verdade, deveria ter acontecido já antes, Sérgio, e agora que está acontecendo, e nós vemos países como a Alemanha, por exemplo, recebendo refugiados sírios. A Alemanha, que passou todo o lance nazista, né, de racismo, de racismo terrível, né? E aí agora a gente vê a Alemanha karmicamente resgatando isso. Então, o que eu penso? Gente, é uma humanidade só.
E a gente tem que aprender a lidar com as diferenças culturais, sexuais, raciais, e respeitar o modo de vida do outro, mesmo que seja diferente da gente, e tocar a bola e conseguirmos de alguma forma achar um ponto comum dentro de nós todos, que é Deus. Isso é o que eu acho. Agora, deixa eu contar uma coisa importante. Pelo amor de Deus, pessoal, não cometa um erro que muita gente comete. Explode uma bomba, um terrorista, um homem-bomba explodiu em algum lugar. Aí alguém fala assim, está vendo aí esses árabes? E aí condena todo um povo por causa de um extremista. Gente, o próprio mundo árabe sofre com esses extremistas, sabe? Que surgiram na cultura deles, mas não é privilégio só deles. A maioria não apoia. Nós temos aqui nos Estados Unidos radicais brancos, racistas ao extremo, capazes de largar uma bomba no mexicano que está ali, no brasileiro, no árabe, e achar que o país é só dele, país branco cristão. Você tem fundamentalista cristão, um monte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem, só que aqui os caras não estão usando bomba, estão usando a Bíblia para atacar as outras religiões, principalmente a área afro-brasileira. A Umbanda, o Candomblé, que o pessoal baixa a lenha em cima. Eu acho isso um absurdo e falta de respeito com a religião do outro, né? Então, existe fundamentalismo em todas as partes, pessoal. Existe o fundamentalista no esporte, que é capaz de matar o outro de outra torcida. E está aqui do lado da gente, nosso vizinho. Então, entenda, não julga o povo árabe, tá? E a cultura deles, e os valores que eles têm baseados no Corão, e dentro da tradição deles como muçulmanos, por ser diferente, não condena o povo. O povo árabe, principalmente, é povo amigo do Brasil, tá? O povo judeu também, por exemplo, para citar. Então, o que ocorre? Não condena. Existem esses fundamentalistas e os próprios árabes têm medo deles, não os apoiam. É uma questão assim muito complexa para avaliar. Deixa eu citar um caso. Uma vez, eu estava de férias, mês de dezembro, e fui para um sítio no interior de Minas Gerais. Estava com um grupo de amigos lá. A minha filha caçula, na época, devia ter uns 6 anos, foi comigo. A casa onde nós ficávamos era na parte alta de um terreno. Tinha um asfalto que descia até a cozinha grande lá embaixo no sítio. Então era mais ou menos 12h40 e saiu o almoço. Todo mundo desceu para a casa de baixo, minha filha também com meus amigos, e eu estava sentado na varanda quando eu vi a presença de uma entidade desencarnada vestida à moda árabe, né? Branco. Quer dizer, branco e tal, um muçulmano desencarnado. Gente, uma atmosfera maravilhosa de luz assim. Ele chegou perto de mim, eu morrendo de fome. E ele falou assim, me desculpa, eu sei que você está de férias, mas nós estamos colhendo a energia de vários sensitivos no mundo inteiro, porque ocorreu um atentado, e nós precisamos de energia para ajudar as pessoas. Você pode fazer uma irradiação para eu colher um pouco da tua energia e levar e somar? Estamos fazendo isso em vários lugares do mundo, para poder ajudar. Desculpa atrapalhar suas férias, meu irmão, você pode ajudar? Gente, uma educação, uma gentileza, uma atmosfera de luz, quer dizer, um mentor extrafísico operando naquela tradição. E vi também uma vez um lugar onde param os homens bomba após a morte, que sofreram lavagem cerebral, muitas vezes vítimas de um sistema, embora a atitude deles terrível, e um mentor espiritual cuidando deles como se fossem doentes extrafísicos. Não havia nenhum grau de ódio, havia a noção de gente adoentada mentalmente, por lavagem cerebral, por diversos motivos. Então, não tem como extravasar esse assunto mais, porque é muito complexo, viu, Roger? Mas evita a condenação da cultura dos outros, mesmo que um extremista tenha largado uma bomba hoje. Isto acontece em várias culturas, e vamos evoluir, vamos trabalhar e olhar isso com visão de conjunto. Você, Roger, pode reencarnar como árabe na próxima. Ou pode reencarnar como hindu, homem, mulher, brasileiro, o que quer que seja. Nós também. Mas estando submetido à roda reencarnatória, cuidado, porque nós rodamos em vários contextos e a cuspir para cima qualquer tipo de, sei lá, não entendimento. Eu sei que a pergunta que você fez foi no sentido bom de entender, mas, por enquanto, vai tentando entender você aí por dentro. Sabe, dentro de você é como se existisse vários países também, várias culturas em choque dentro de mim, dentro dele, a gente tentando melhorar nesse meio todo caótico que é o universo da gente dentro. Sabe quais são os países nossos pensamentos? Tem um monte diferente aqui dentro, e dentro da gente é uma confusão. Exterioriza isso para 7 bilhões de pessoas, da confusão que a gente tem no momento.
Tá bom? Bom, vamos lá para dar tempo. Aqui está uma edição, Sérgio, do Bhagavad Gita, uma edição da editora Pensamento, maravilhosa, de autoria do George Feuerstein, que já desencarnou há alguns anos, pesquisador alemão que morava nos Estados Unidos, morou na Índia, é autor de um livro de yoga maravilhoso e vários livros sobre orientalismo. Gente, esta tradução do Bhagavad Gita, ela não é uma tradução religiosa, é uma tradução neutra. E detalhe, o George Feuerstein, nos primeiros capítulos, faz toda uma análise histórica da Índia. Nesse aspecto, é a melhor tradução do Bhagavad Gita que surgiu aqui. Essa tradução não tem interpretação religiosa. É a tradução, incluindo aqui, quando vocês olharem, estão os caracteres Devanagari do sânscrito, transliterado para caracteres latinos aqui e transliterado para português aqui. Então é uma obra maravilhosa. O George Feuerstein, um pesquisador maravilhoso, os primeiros capítulos, onde entra a parte histórica e de tradução do sânscrito, eu que gosto muito dessa área, fiquei babando, é um dos meus livros agora de cabeceira. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Dentro do Bhagavad Gita, que na verdade é uma obra dentro de uma obra maior chamada O Mahabharata, que é a história de uma guerra de dois clãs, né? E no meio da batalha dos dois clãs surge o Krishna com o discípulo Arjuna no campo de batalha. E o diálogo dos dois ali é justamente o Bhagavad Gita. Então, primo contra primo, clã contra clã, pela posse de um reino. O Arjuna era um guerreiro forte, então ele falava Arjuna dos braços fortes, porque era um arqueiro muito bom. Chega uma hora, o Arjuna olha o campo charcado de cadáveres caídos, primos, irmãos, amigos degladiando, ele joga o arco no chão, senta e fala assim: eu não quero mais lutar. Olha aí, meus amigos mortos, eu prefiro morrer do que lutar. Que tomara que alguém venha e me dê uma cacetada e eu já vou embora, eu não luto mais. O Krishna então chega, levanta ele, né? Isso o Gita não diz, eu imagino, deve ter levantado ele e fala assim: ô cara, reage. E aí diz assim: luta, guerreiro. E aí o Arjuna fala: mas lutar por quê? Olha aí, está todo mundo morto. Aí o Krishna fala assim: guerreiro, a missão de um guerreiro é lutar. E aí fica imaginando, a missão de um professor é ensinar, de um médico é curar. Levanta e cumpre a tua missão, porque quando a pessoa não cumpre a missão, após a morte ela não fica bem. Levanta e luta. Ele fala: mas lutar pelo quê? Luta por mim, não por você, porque lutar por você é o teu ego. Luta por mim porque eu sou a referência celeste. Luta por um objetivo, porque quando o bem não se apresenta, o mal toma conta. Se o outro lado ganhar a guerra, a ditadura vai imperar no reino. Luta pelo bem. E aí o Arjuna novamente luta. Ele fala: mas e os meus amigos que morreram? Aí o Krishna fala assim: ninguém morreu aqui. O espírito não nasce nem morre, ele entra e sai dos corpos perecíveis. Já estava vivo antes, entrou, agora ele sai. Futuramente retornará em outro corpo, sairá. O espírito não nasce nem morre, só entra e sai do corpo. Ninguém morre. E aí vem o trecho do Gita que eu gosto mais. Fala: pensa, Arjuna, o espírito que entrou e saiu dos corpos, nenhum fogo pode molhá-lo. Desculpa, olha que besteira que eu falei. Nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo. Que arma poderia perfurar o eterno? A consciência é imortal. Fogo, eu estava com o dedo em fire. Fire quer dizer fogo. Então, aí, de Feuerstein. Então, eu acho fantástico. Nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhar. O que pode ferir o eterno? Levanta e luta, Arjuna. Precisa ganhar essa batalha para o bem imperar. Então, o Gita maravilhoso, um dos livros de cabeceira, e essa tradução, e eu vou enfatizar, não é tradução religiosa ligada a movimento algum, tradução neutra, tá? E a parte histórica do George Feuerstein enriqueceu a tradução. Para quem gosta do Gita, está aí uma tradução neutra, sem interpolação religiosa nenhuma, tá? Uma dica, e que fala de vida após a morte, né? Que é ali. A outra dica que eu quero dar, pessoal, olha isso, uma tradução ecumênica da Bíblia, tá? Livrarias grandes têm, Bíblia, tradução ecumênica. É o seguinte: vários estudiosos se reuniram para fazer uma tradução neutra da Bíblia. Quem são? Pastores, padres, rabinos, historiadores, professores, linguistas. Se reuniram para fazer a melhor tradução da Bíblia de todos os tempos, sabe? Comparada com o original, em tradução perfeita, sem distorção deste ou daquele outro pesquisador na tradução. Tradução feita em conjunto. E o objetivo que fez essas pessoas se unirem foi uma tradução da Bíblia em nome da luz, em nome de Deus, e não em nome dos homens, traduzindo aqui ou acolá, de acordo com a sua tendência. Tem que mandar para a Assembleia Legislativa. Gente, olha só a grossura. Por quê? Esta edição, ela contém uma parte excepcional.
para cada trecho tem rodapé notas históricas. Então, por exemplo, nesta época que rolou isso, os judeus estavam assim, assim, assado, numa luta com tal povo. Tem toda a parte histórica nos rodapés. Por isso, olha uma Bíblia normal e olha a grossura dessa Bíblia, gente, né? E observa que a capa, quando você abre, ela é colada na primeira página. E a última também. Isso tem alma. Gente, especial é aquela edição que não é em nome de nenhum pastor, padre, nem religioso, é em nome de todos, porque aqui tem pastores, tem padres, rabinos, linguistas, historiadores e professores. Edição maravilhosa. E eu tirei aqui um trechinho que eu quero assinalar para vocês. Anotem aí, confiram na Bíblia de vocês. É o Apocalipse de João, capítulo 21, versículo 10. Tem um trecho aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. E muitas vezes, principalmente num programa de rádio Viagem Espiritual, eu levei a Bíblia e citei trechos da Bíblia que tem saídas do corpo. Inclusive eu posso fazer isso aqui 1 hora também, Sérgio. Aproveitando essa nova Bíblia, trazer aqui e falar assim, ó, Paulo de Tarso, Coríntios 1, vocês acham? E aí eu cito aqui o trecho. Então aqui é Apocalipse de João, capítulo 21, versículo 10. Tá? Eu quero chamar a atenção para vocês. Olha só o relato do João. Capítulo? Ele capítulo 21, versículo 10, Apocalipse. Ele arrebatou-me em espírito, ou seja, em espírito é porque o corpo não foi, ele foi arrebatado para cima. Ele arrebatou-me em espírito a uma grande e alta montanha e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Eu vou repetir. Ele arrebatou-me em espírito a uma grande e alta montanha e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Ele foi arrebatado por sobre uma montanha e dali ele avista Jerusalém. Arrebatado por quem? Por Deus, na visão dele, que seria um amparador que ele não está vendo, puxado para fora do corpo, né? João, Ezequiel, Paulo, todos tiveram arrebatamento em espírito para fora do corpo. Eu posso citar em outro programa capítulos e versículos, eu tenho mapeado tudo isso, tá? Então, ele é levado no alto da montanha, fora do corpo, e ali ele avista Jerusalém, que está lá embaixo. Mas veja só a descrição. Ele arrebatou-me em espírito a uma grande e alta montanha e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Ele não está falando de uma cidade que subia da terra para o céu, mas uma que descia do céu para a terra. O que ele está vendo? A Jerusalém aqui dos homens e em cima uma cidade astral que ele chama de Santa Jerusalém. Pela primeira vez aparece a descrição de uma cidade astral, está na Bíblia. Isso aqui, sério mesmo? Sério, por favor, gente, pega lá, Apocalipse de João, capítulo 21, versículo 10. Eu vou ler de novo. O nosso lar dos cristãos. Exato, ele arrebatou-me em espírito a uma grande e alta montanha, ele está lá em cima, e mostrou-me a cidade santa, santa, não é Jerusalém dos homens. Então é isso, pessoal, está aqui essa edição maravilhosa, tá? Vou repetir mais uma vez, Apocalipse 21, versículo 10. Dá uma olhadinha lá. E aí eu posso trazer em outros programas trechos do Paulo de Tarso, do Ezequiel e vários outros que falam desses arrebatamentos espirituais que são saídas do corpo, que estão na Bíblia, tá? Então, Bíblia, tradução ecumênica, livrarias grandes tem, olha, vale a pena. Aqui está uma Bíblia comum, para vocês terem uma ideia da edição, como foi ampliada por causa das notas históricas. E o mais legal, Sérgio, a gente falou no início do programa, respondendo o Roger, sobre a parte muçulmana, falamos do Gita, que é a parte hindu, e agora a parte cristã. Por isso que é bom a gente estar com uma abordagem universalista bem aberta, tá? Como espiritualistas ecumênicos mesmo, não significando que a gente não tenha escolha ou opinião. Tem, mas sempre priorizando o conjunto em relação ao nosso ego, diminuindo o ego, ampliando o conjunto, e a gente vai fluindo aí, passando essas coisas para vocês, dando essas dicas. Maravilha. É uma das funções do nosso programa. Eu queria inclusive mostrar o Rama, o meu cachorro, né? Eu mostrei num outro programa, não aqui nessa série, e aí muitos internautas dizem, cadê o Rama, né, e tal. E aí eu não sei nem se dá para a gente mostrar, Jefferson. Será que dá para você dar um pause enquanto eu pego ele? Então, aguenta um pouquinho, amigo. Deixa eu mostrar meu filhote para vocês. Pessoal, esse aqui é o Rama. Eu tenho 2 filhas já adultas, ele é o meu caçulinha, tem 7 anos. Essa criaturinha dorme comigo, é um grude com o pai, né? O Sérgio também conhece ele, ó. Quer brincar. É o meu parceirinho, gente, tá? E aí a gente tá com essa ideia, sei lá, de fazer um programa só com coisas de animais, com o lado espiritual e também o lado veterinário também, de dicas e coisas, sei lá. A gente tá com ideia para ir para o ano que vem. Uma quantidade enorme de...
Esse aí é o meu garotão, né, Rama? Aí, ó. Falar. Quer brincar? É um Yorkshire tamanho grande, né? Não é aquele pequenininho não, né? Aí, olha o charminho do Rama, ó. Aí, Sérgio. Então, gente, como a gente mencionou antes que ia fazer um programa de animais aí nos programas anteriores, tá aí o representante do programa, mascote do programa, caso role, a gente consiga tempo para fazer isso. Tá bom, gente? Finalzinho de janeiro a gente volta e já vamos dar para vocês um parecer sobre esse negócio dos animais. Vamos ver o que vai dar certo, maravilhoso. Que rola de intuição pra gente, né? E aí essa criaturinha vai ser a mascote aí do programa dos animais. Se a gente olha, né, Rama? Dá um tchauzinho. Tá ouvindo, dá um tchauzinho para eles lá. Olha pra lá para eles verem você direitinho. Tchauzinho, Rama. Tchau. Ei.